Ah, não diplomático. Será que eu ainda posso usar essa expressão? Ou será que de trás de uma coluna aparecerá uma deputada do PSOL me acusando de capacitista? Só para lembrar, essa expressão aí foi usada em 2014 por um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Naquele tempo, o Brasil, de Dilma Rousseff, resolveu se intrometer no conflito ficando ao lado dos palestinos. A ideia pegou até porque, vamos combinar, os petistas sempre tiveram aspirações megalomaníacas, essa coisa jeca de querer ser um grande player no tabuleiro internacional. Petista não sabe nem falar inglês e acha que o mundo é um jogo de war. Os caras não conseguem nem resolver o problema do esgoto a céu aberto, mas se acham capazes de resolver complexos conflitos geopolíticos. Tudo isso para dizer que o tema do vídeo de hoje é a viagem de Lula ao Japão, onde ele passou vergonha e deixou muito claro para o mundo: o Brasil do PT, o Brasil de Lula, está ao lado da Rússia de Putin. Ah, esse amor por ditaduras ainda vai custar muito caro ao país. Antes de mais nada, eu quero dizer que uma das coisas que chamou a minha atenção nessa viagem do Lula ao Japão foi aquilo que não aconteceu. Como assim a Janja não deu o seu showzinho para nos divertir no fim de semana? Eu não sei você, mas eu estranhei e senti falta da primeira-dama e de suas já tradicionais gafes nas manchetes dos jornais. Nada da Janja usando kimono, nada da Janja atendendo o celular no meio da cerimônia do chá, nada da Janja comendo sushi com garfo e faca. Não teve jeito. Desta vez a vergonha coube toda a ele mesmo, Lula, que parece ter ido ao Japão só porque tinha milhas sobrando no cartão corporativo. Também pudera, né? 12 milhões de reais em 4 meses. Mas vamos falar mais ou menos sério. Lula foi ao Japão para o encontro do G7 e todas as atenções se voltaram a ele quando Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, apareceu por lá. Refrescando um pouco a sua memória, há não muito tempo Lula, e por extensão o Brasil, assumiu uma postura de falsa neutralidade na guerra. Lula se recusa a condenar a Rússia, do parça Putin, pela invasão da Ucrânia. Mais do que isso, Lula acusa a vítima, isto é, a Ucrânia de Zelensky, de não querer a paz com o país agressor. Celso Amorim, o homem forte da diplomacia lulopetista, chegou a dizer recentemente sobre as atrocidades de guerra cometidas pelos invasores russos que ele não podia concluir nada. Afinal, tratava-se apenas de fotos. Por falar em fotos, para mim, a imagem que resume com perfeição a viagem de Lula e o atual estado da nanica diplomacia brasileira é essa que eu vou descrever para aqueles que só escutam o vídeo. Você vê aí o presidente da Ucrânia se sentando, aí chega o presidente da Índia e o cumprimenta. Corta para a esquerda e o que a gente vê? Lula ao lado de um Joe Biden mais perdido do que surdo em bingo. Lula nem olha para o lado, Lula finge que lê alguma coisa. Ele nem vê quando o canadense lacrador senta ao lado dele. E Lula finge. Parafraseando o poeta, finge que não é rancor o rancor que devera sente. Mas eu estava aqui pensando, afinal de contas, o que é que o Lula lia com tanto interesse, meu Deus? O que podia ser mais importante do que ir lá cumprimentar o Zelensky, falar umas bobagens, quebrar o gelo, fazer o social? Seria uma receita de caipirinha com saquê? Seria a fatura do cartão corporativo da Janja? Seria uma lista das propriedades a serem invadidas pelo MST nos próximos dias? Seria uma cartinha de admiração do Benedito Gonçalves? Seria medo de ser envenenado pelo Putin? O mais engraçado, ou seria triste? Sei lá, é que essa postura do Lula, que une o Brasil à escória da diplomacia, é movida por um sentimento infantil de luta contra o tal do imperialismo estadunidense. Coisa de uma esquerda que fede a naftalina. Aliás, coisa de uma esquerda que fede mesmo é a hipocrisia. Afinal, a esquerda de hoje, essa aí que fez o L pela volta do amor contra um fascismo imaginário, é totalmente colonizada por pautas importadas dos Estados Unidos.
E é uma esquerda radical que muitas vezes se utiliza de táticas inspiradas por um fascismo bem real. Feminismo, Black Lives Matter, movimento antifa, veganismo, LGBTismo, tudo isso nasceu lá, nas universidades de lá. Lula, claro, não percebe que está fazendo o papel de bobo, mas os intelectuais que usam o ex-presidiário como fantoche estão, sim, fazendo o aspirante ao Nobel da Paz passar vergonha, muita vergonha. E o pior é que, negando as aparências e disfarçando as evidências, depois do vexame lá do outro lado do mundo, Lula insistiu nessa imagem irreal aí de um gênio da política, de um negociador da paz digno até de um Nobel. Lula insistiu na imagem do grande estadista que ele nunca foi, não é e jamais será. Numa entrevista coletiva depois do evento que reuniu os líderes mais importantes do planeta, e também um tal de Luiz Inácio, Lula teve a cara de pau de culpar o presidente da Ucrânia pela falta de diálogo entre os dois. Eu não fiquei decepcionado, eu fiquei chateado, porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. Por isso que eu marquei aqui no hotel. Apenas isso. Sobre isso, eu só digo uma coisa, ou melhor, eu não digo nada. Eu só observo o Lula ali, ó, fingindo ler alguma coisa muito interessante. Pelo Twitter, onde Lula aparece à vontade, vivendo no mundo paralelo, criado por uma militância que não saiu da década de 50, ele continuou desfiando um rosário de platitudes e mentiras. Duvida? Eis aí o que disse esse nosso grande articulador da paz mundial. Sinto que nem o Putin nem o Zelensky estão falando em paz agora. Parece que os dois estão convencidos de que alguém vai ganhar. Ah, vá! Quer dizer, então, que dois países envolvidos numa guerra acham que vão sair vitoriosos dela? Que coisa, hein? Eu acho que é a primeira vez que isso aconteceu na história da humanidade, né? Nesse mesmo tweet aí, é interessante notar que o Lula só menciona países neutros, como a Indonésia, ou aliados da Rússia, como a China e a Índia. Por falar nisso, até o presidente indiano, franco aliado de Putin, teve a hombridade de cumprimentar o presidente da Ucrânia. Enquanto Lula... Insisto, e com a mesma referência jocosa, negando as aparências e disfarçando as evidências, Lula segue acreditando na mentira ególatra de que é um grande líder destinado a grandes feitos mundiais. Um homem predestinado tão genial que é capaz de resolver uma guerra numa simples conversa de bar. A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Nada mais patético, ridículo, nada mais triste e vexaminoso do que um homem apaixonado por si mesmo e por essa imagem que só os zumbis militantes, os escravizados pela ideologia, ainda fazem dele. Lula cheira a mofo. Só resta saber o quanto essa brincadeirinha, o quanto essa birrinha aí vai custar ao país. No meu texto de ontem para a Gazeta do Povo, eu contei que não fui à manifestação em apoio a Deltan Dallagnol, realizada na tarde do último domingo. E compartilho com você, leitor, algumas reflexões sobre essa coisa aí de mobilização popular. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, bom, eu estou gravando este vídeo antes de escrever o texto, então ainda não sei sobre o que eu escrevi, se é que escrevi. Mas com alguma sorte, neste exato momento você está aí, ó, vendo uma imagem da minha coluna de hoje. Eu estou esquecendo alguma coisa? Ah, sim! Assine a Gazeta do Povo. Clique no link da descrição. Estamos dando 75% de desconto para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Assinando a Gazeta do Povo agora, você paga só R$ 6,00 por mês nos primeiros 6 meses. E ainda ganha um e-book, tem acesso a vários cursos, pode ler os textos da Cristina Grêmio, do Roberto Mota, do Lacombe, do Constantino. Assine, como você vai ouvir a Rossana Bittencourt dizer no vídeo que vem em seguida, o momento de assinar a Gazeta é agora. Até amanhã. Nós denunciamos o arbítrio desde o início. Nós reunimos as vozes que estão lutando pelo nosso país.
E nesse momento que o Brasil está vivendo, decidimos não deixar ninguém de fora. Assine agora a Gazeta por apenas R$ 6 por mês nos primeiros 6 meses e tem acesso ilimitado a um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções claras. Além do desconto de 75%, você também vai ganhar um e-book exclusivo de presente. Clique no link e acesse. O momento de assinar a Gazeta é agora.